Olha, hoje o tema é esse. Eu vou tentar fazer isso como tenho feito nos encontros anteriores, de forma objetiva. Mas saiba você que a relação conjugal influencia a educação dos filhos. Isso é uma afirmativa. Tá, como a relação conjugal influencia a educação dos filhos? E eu vou dizer por quê. Durante anos que eu trabalhei como professor, educador, diretor de escola, eu sou um observador por natureza, mas eu sou ao mesmo tempo um leitor, um estudioso, pelo menos eu tento. E o primeiro ponto de partida para eu buscar algo na literatura judaica é verificar, depois da minha observação in loco, é observar na literatura científica. Isso me ajuda muito a ir no ponto. Então veja, os educadores, pais e professores, educadores formais e informais, atuais, concentram toda a sua energia e interesse nas dimensões intelectual e psicológica da criança e esquecem da esfera moral. E, na verdade, ninguém precisa sentir, se tem alguém pensando assim aqui, não importa. Nós somos conduzidos a isso, né? Querer que os nossos filhos sejam bons alunos. A gente quer ouvir colocações da escola que ele é brilhante na matemática, na língua portuguesa, enfim. Mas a gente esquece também da questão moral. A gente quer que ele seja brilhante na questão psicológica, no relacionamento pessoal, com os amiguinhos, que ele faça muitos amiguinhos, etc. Mas esquecemos da esfera moral. A inteligência moral é estimulada pelo testemunho e pelo exemplo dos adultos em casa, escola, comunidade, sociedade, etc. A moral se desenvolve na criança antes mesmo dela comunicar-se. Robert Kolsch, Faculdade de Medicina, Harvard. Aliás, recomendo essa leitura. Quem não leu ainda, leia. Livro fundamental para a aula de hoje. Vocês não esquecerem, porque isso vai ajudar muito na nossa atuação como pai. Saibam vocês, nossos filhos são testemunha de tudo que nós fazemos. Como falamos, como olhamos, como nos comportamos, tudo. E eles fazem isso desde os primórdios. Quando eles vieram ao mundo, eles vêm, eles observam. Então, essa constatação foi o norte, não só da aula, foi o norte dos meus estudos, foi o norte da minha atuação. Tudo eu tinha que imaginar sempre que eu estou sendo observado pelos outros. Eu estou sendo observado pelos outros. E se eu estou sendo observado pelos outros, a mim me importa mais ainda, eu estou sendo observado pelos meus filhos. Os meus filhos me interessam muitíssimo. Que exemplo eu estou dando a eles? Ponto. Claro que essa frase também é muito importante. A moral se desenvolve na criança antes mesmo dela comunicar-se, ok? Antes dela começar a falar, ela já está observando. Gente, criança é incrível. Ela observa tudo e ela entende, ela compreende e ela interage. A educação moral, portanto, tem no Freud que a criança é o pai do homem. Ora, se ele falou que a criança é o pai do homem, significa que tudo que vai ocorrendo com as crianças de pequeno formará o homem de amanhã. E aí, sugestões práticas que eles mesmos dão. Definam as regras em casa. O certo e errado são adquiridos antes de chegar na escola. Não dá para mandar uma criança na escola sem um balizamento do certo e errado. Aí vocês vão me dizer, mas
E o certo e errado da minha casa não é o certo e errado da outra casa, que não é igual ao certo e errado. Acreditem, o certo e errado elementar, na maioria das casas, são iguais. Não são diferentes. Não pode ser diferente. Nós temos que partir do princípio que as coisas elementares do certo e errado são iguais. Então não adianta esperar que a escola faça isso. Isso tem que vir já de casa. Esse aparelhamento vem de casa. O convívio social familiar ocorre muito antes do convívio social escolar. Muito antes. Então, a atmosfera que a gente falou na aula passada de avós, nós como judeus somos privilegiados. Nós temos a convivência de avós de forma muito ativa na formação das crianças judias, dos nossos filhos e netos. Isso é bom, porque nossos filhos e netos vão lidar com autoridades de pequeno. Isso é muito bom. É fantástico, aliás. Isso é um plus que nós temos, nós como povo judeu. Muito antes de chegar no convívio social escolar. Gente, eu estou falando agora assim, porque agora estou curtindo uma com a minha neta, entende? Então, eu vejo isso claro. Mas é muito claro isso. E eu estou podendo recuperar tudo de novo. E eu vejo a relação de autoridade, de novo. O certo e errado, os limites. E ela só observando. Ela faz barulho, não está falando nada. Mas os exemplos já estão sendo dados. Invista na comunicação entre o casal, porque eles também estão observando. Eles observam a nossa comunicação de casal. Eles observam o tom de voz que a gente usa. Eles observam o respeito. Eles observam que um sabe ouvir. Como é que você quer que uma criança aprenda a comunicar-se se ele não tem os exemplos dentro da sua própria casa? É ali que ele vai aprender a se comunicar. Como é que uma criança aprende a ouvir se nós não vamos dar o exemplo que sabemos ouvir um ou outro? É assim que a criança aprende a ouvir. Fundamental, tom de voz, respeito, saber ouvir. Por isso está escrito que a vida e a morte estão na mão da fala. Isso aí é provérbio do rei Salomão. Quer dizer, tudo está na fala da pessoa. Na fala, como eu falo, que tom de voz eu uso. E quando eu falo, porque eu sei ouvir, eu vou esperar o meu momento para falar. Eu nasci chorando e não falando. Então, quando ele aprender a falar, provavelmente ele seguiu esse roteiro, testemunhando, observando. Então, a relação conjugal influencia na educação dos filhos. Óbvio. Pashut, como se diz em hebraico. Pashut מאוד. Aí tem outro teórico, que em cima desse teórico também vou falar. As normas de conduta até 5 anos são impostas. Não é negociado. São impostos. Obediência por hábito e não por consciência. 2 anos. É para sentar. Para comer é sentar. Vamos lavar a mão. Ela aprende que depois de comer, antes de comer, lava-se a mão. Acabou de brincar, põe os brinquedos na caixa. Vamos brincar. Como é que era na escola? Tá na hora de guardar. Tá bom, qualquer coisa que... Isso serve, mas o hábito vai fazer a criança entender que essas são as regras. As regras pós-brincar. Ela ainda não tem consciência de por que tem que guardar quando acaba de brincar, porque provavelmente vai ser melhor para ela, que os brinquedos não vão perder. Amanhã, quando ela quiser brincar, vai encontrar isso no mesmo lugar. Dá esse sermão para a criança, que a criança vai dormir já. Não adianta ir por esse caminho. É no caminho do hábito, da repetição.
da imposição. Vai dormir nessa idade e vai colocar para dormir. Ah, você tem que dormir, porque senão amanhã você não vai acordar, porque perdeu tempo. Nada disso. Até os 5 anos não tem discussão. Depois dos 5 ao 10, aí a criança já começa a desenvolver a compreensão do certo e do errado em busca da autonomia moral e intelectual. E aí depois dos 10 anos, já dá para respeitar as regras, eles conseguem entender o porquê de guardar o brinquedo, de dormir no horário, de lavar a mão antes de comer. E não é à toa que na tradição judaica, o Bat Mitzvah é com 12, olha que interessante, e o Bar Mitzvah com 13. Até mesmo porque essa escala não fiz eu, quem fez foi Piaget. Foi Piaget quem fez isso, não fui eu. E aí, quando você começa a ver que faz todo sentido o Bar Mitzvah ser exatamente com 13 e o Bat Mitzvah com 12, é porque obedece essa linha de desenvolvimento educacional, pesquisado e já sacramentado na ciência. Não tem muito ciência comportamental, é verdade, mas já de muita observação desses que são os grandes teóricos da educação e da psicologia.